frases não mentem. Estamos a meio caminho entre os animais e Deus. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos filhos de Deus. O que mais você quer? O homem sempre se achou infinitamente superior ao resto da natureza por conta da suposta liberdade, uma espécie de privilégio de escolher o seu caminho, de escolher a melhor forma de viver. E por que não, de conviver também. O problema é que na hora que você vai viver a tua vida de carne e osso, nem sempre é tão privilegiado assim ter que escolher o melhor caminho. As escolhas são complexas, às vezes trágicas. Escolher entre o bom e o bom é ruim. Escolher entre o ruim e o ruim é pior. A única escolha confortável é entre o bom e o ruim, mas essa não é uma verdadeira escolha. Então, na hora de viver, a complexidade é grande, na hora de viver as escolhas são dramáticas, na hora de viver fica fácil perceber que essa liberdade nem sempre é um privilégio. Talvez sejamos mesmo condenados a ser livres. Ora, como é que a gente faz para escolher? Escolher implica atribuir valor às possibilidades. E como é que eu faço para atribuir valor às possibilidades de vida? Talvez a gente pudesse recorrer a um exemplo que todo mundo já conhece. O professor dá nota 8 a um aluno. E 8 é o valor da prova. O que o professor fez para atribuir 8? Ele comparou a prova do aluno com o gabarito, com uma referência, com a prova nota 10. Fica fácil perceber que para atribuir nota 8 ao aluno é preciso comparar com alguma coisa. E naturalmente, como o professor aplica o mesmo gabarito para todas as provas, ele descobre rapidinho qual é a melhor prova, qual é a pior prova. Como seria fácil se fosse assim? E por que não é assim na hora de viver? Porque os gabaritos são muitos. E o que é pior, são contraditórios entre si. É o que Edgar Morin chama de valores complexos. Na verdade, as referências para a vida são tantas e tão contraditórias que, dependendo do valor que você escolher para viver, a resposta certa da vida será uma ou a sua contrária. Tão fácil perceber. O primeiro valor do exército, está no banner do exército, é a disciplina. Então, claro, na hora de você viver lá dentro, a resposta certa é a vida mais disciplinada possível. Assim, quando a corneta toca às 5 da manhã, pode até passar pela tua cabeça tirar um cochilinho suplementar, mas você sabe que é melhor levantar. A disciplina é a resposta. Agora, eu sou de uma cidade do interior chamada Serra Negra. Lá tem um asilo que eu ajudo e lá tem um banner que fui eu que fiz. Valores. E o primeiro valor é o repouso. Lá, se alguma corneta toca, os velhinhos sabem que podem continuar dormindo. É melhor que descansem. Viu só? A disciplina manda levantar, o repouso manda continuar dormindo. E nesse momento alguém poderia levantar a mão, se não fosse tão constrangedor, e perguntar o que é óbvio: o que é melhor, a disciplina ou o repouso? Qual é a resposta certa? E esse talvez seja o momento para fazer um esclarecimento. Um professor de ética é o contrário de um guru. Um guru é aquele que vem, sabe-se lá de onde, sempre revestido de grande legitimidade, capital simbólico, e traz no bolso do paletó as respostas certas para a vida. Faça isso e se dê bem. O papel de um professor como eu é de mostrar que talvez essas respostas sejam todas problematizáveis, que talvez o problema seja seu. Talvez a vida e a liberdade seja o teu grande patrimônio, e eu não tenho por que decidir no teu lugar. Entre disciplina e repouso, o problema é teu. Pô, o senhor veio até aqui para dizer que o problema é meu? Pois é, eu acho que se eu tivesse respostas de guru, a minha palestra valeria muito mais do que vale. Mas eu prefiro assim, com humildade, mandar a bola para você. Que tal assumir a responsabilidade de dirigir a própria vida de vez em quando, pelo menos? É claro que a incerteza pairará. Tem certas coisas difíceis de deixar em casa, dona. Os valores, por exemplo.
Eu espero que você tenha entendido que no final das contas, os teus valores são a tua identidade, aquilo que você oferece para te definir. Vamos imaginar que você encontre alguém num bar, você está num momento de entre-safra amorosa, encontra alguém, esse alguém meio que começa a conversar com você, mas para continuar ali você precisa contar para ele quem você é. E eu pergunto, você já parou para pensar o que é que você costuma dizer para dizer quem você é? Aquilo que os psicólogos chamam de discurso identitário. O que é que você conta para o outro para dizer quem você é? Você poderia começar assim, eu sou um espaço de mitoses e meioses. Eu sou neurônio que sinapseia, eu sou sangue que circula, eu sou joelho que dobra, intestino que peristalta. E você não está mentindo, mas não é isso que você fala. Porque não é isso que a pessoa quer saber. Não é isso que ela precisa saber. Então, o que é que você fala para dizer quem você é? Você conta, na verdade, o que você fez da tua vida. Você conta as tuas escolhas. E quando você conta as tuas escolhas, você, na verdade, está contando também os critérios que você costuma usar para escolher a vida que leva. No final das contas, são os valores que definem você. E permitem que aquela pessoa, a partir dessas informações, possa decidir entre ficar ali ou cair fora. O teu discurso identitário é de índole moral antes de qualquer coisa. Eu costumo dizer que sou professor. Isso desperta ternura nas mulheres. A felicidade é um instante de vida que vale por si só. Até os 13 anos eu vivi muito mal. Eu era um CDF ortodoxo, hoje chama de nerd. Tirava 10 em tudo, mas não vibrava com nada. Meu pai tentava, me levava no Morumbi para ver jogo. E ele tinha que me avisar que foi gol. E aí eu vibrava para ele não ficar chateado. E ele, dos caras, caralho, cala a boca que nós vamos apanhar. Meu pai também me levava em escola de arte, né? Argila, pintura, guache, origami. Origami é o pior de todos. Uma folhinha de papel, 600 dobras na ordem certa, e aí tem um passarinho que você chucha no rabo, ele abana os dados. Se você errou uma dobra, fudeu o passarinho. E eles ainda chamam de passarinho da felicidade. A mulher chamou meu pai com uma semana e disse, olha, com seu filho aqui são 4 tipos de aluno. Super talentosos, que adoram isso aqui, outros que não têm tanto talento, mas também adoram isso aqui, outros que não têm talento nenhum, mas estão aí se divertindo, e o seu filho, ele não é daqui, pode levar ele embora. Aos 13 anos, o professor de geografia entrou, disse que não ia dar aula. O curso seria só de seminários, e para mim caiu o petróleo. Então, eu me preparei, e chegou o meu dia. Subi no palquinho dos jesuítas de São Paulo, olhei para a classe, aquilo estava coalhado de gente. Comigo não tinha bullying, gostavam de mim. Conversar comigo era como ir ao zoológico, uma experiência diferente. Veio gente de outras classes para assistir. Aquilo, gente de pé. E pela primeira vez, ouça-me, pela primeira vez foi legal estar aonde eu estava. Pergunto, é preciso ser filósofo para entender o que os gregos chamavam de felicidade? Eu vou repetir, foi legal estar aonde eu estava. Pela primeira vez em 13 anos. Por quê? Porque até então eu sempre esperava acabar. Esperava a aula acabar, esperava o treino acabar, esperava a aula de arte acabar, esperava... Ali não, eu não queria que acabasse. E para não acabar, eu não começava. E olhava para todos. Esse cara é mais doido do que eu imaginava. O professor se irritou, o senhor engoliu a língua, eu tive que começar. E cheio de entusiasmo, falei tudo o que eu sabia em 15 minutos. E um amigo levantou a mão e disse, professor, deixa ele continuar falando, é tão legal o jeito que ele fala. E o professor disse, ele tem 50 minutos para falar, ele que fale. E a bola veio para mim. A bola do Muricy veio para mim. Quando a bola vem para você, e aí, velhinho, vai viver como? Você é livre, decide. Eu não sabia mais nada para dizer. Se eu fosse respeitar a geografia, eu tinha que dizer, eu não sei mais nada. Mas o meu corpo dizia, 13 anos de uma vida de merda, agora que está do caralho, não sai daí. Mas eu não tenho mais nada para dizer, inventa qualquer porra, mas não sai daí. Então eu decidi inventar sobre o petróleo. Lembrei do meu pai. Meu pai nunca passou na porta de uma faculdade. Mas o meu pai dizia coisas que depois eu encontrei na mais sofisticada filosofia. Tem um filósofo chamado Nietzsche, que escreveu um livro dificílimo chamado Assim Falava Zaratustra. E o Zaratustra tem uma hora que ele diz mais ou menos assim: leva o tempo que for para perceber qual é a tua praia. Leva o tempo que for para perceber qual é o teu lugar. Mas depois que você descobriu, não recue ante nenhum pretexto. E o meu pai dizia, para trás nem para pegar impulso.
E sempre com carinho. Isso. Aplaudir, aplaude. E depois sempre com carinho, seu bosta. Eu lembrei do meu pai e comecei. Até aqui eu falei das diversas bacias petrolíferas pelo mundo, está no livro de vocês, eu não vou me estender. A partir de agora eu vou tratar de um outro tema, mais fino, mais sofisticado, que é a qualidade do petróleo. Tem petróleo bom e tem petróleo que não presta. Anotem porque vai cair no vestibular. Eu olhei para trás e vi que o professor arriou os óculos, velho. Eu tive medo, mas eu lembrei do meu pai, seu bosta. Ali não podia mais voltar, então eu me empertiguei mais e comecei. Todo mundo sabe que o melhor petróleo do mundo é o petróleo da Romênia. Começaram a anotar. Então eu me animei e disse do norte da Romênia, claro. Região da Moldávia, que eu tirei das aventuras de Tintim. Eu olhei para trás e vi que o professor balançava. Ele devia estar pensando, eu não sei porra nenhuma disso, esse cara não pode estar zoando com a minha cara. Eu vi que era hora de quebrar ele, para aproveitar a fragilidade. Eu falei, o senhor sabia disso? Ele assustou e disse, não, não sabia. Eu falei, anota para aprender alguma coisa. A hora que eu mandei ele anotar as coisas que eu estava inventando, ele não reagiu. Eu falei, esse lugar é do caralho, velho. Eu não precisava me lembrar de nada, eu inventava tudo. A minha aula melhorou demais. Falei de petróleo em Fernando de Noronha, no Bananal, em Madagascar. Foi um show. Terminou a aula, aplausos copiosos. E um menino levantou a mão e disse, professor, eu tenho uma sugestão que eu acho que é de todos. Deixa ele dar todos os seminários. E o professor disse, mas ele só estudou sobre o petróleo. Eu falei, quem falou? Eu saí dali correndo, fui encontrar o Fusca branco do meu pai. E o meu pai me viu correndo pela primeira vez, eu nem andava, eu me arrastava. Ele me viu correndo, o que aconteceu? Eu comecei a contar o que tinha acontecido e meu pai entendeu. A vida tinha valido a pena ser vivida naquele lugar. Um instante de vida que valeu a pena viver ali, dando aula. Lição para toda a vida. Um lugar que é o meu. César Cielo, 50 livre. Eu na sala de aula. O senhor se acha. Não é uma questão de dar bem aula. Questão de ser feliz dando aula é outra coisa. É quando vale a pena estar ali, mesmo que não tenha salário, mesmo que não tenha aplauso, mesmo que não tenha recompensa, mesmo que não tenha nada, como de fato não tem. O que eu vou fazer se a vida só é boa ali, dando aula, com um monte de gente assistindo? E você dirá, professor, e essa felicidade que o senhor fala, para o senhor é o quê? Eu poderia terminar aqui a minha palestra com essa para você. Existe uma coisa que é a alegria. Alegria é quando você ganha potência de agir. É Spinoza que define. Passagem para um estado mais potente do próprio ser. Eu acordo de manhã, a minha energia para viver é muito baixa. Acordei hoje às 4, por exemplo. Eu sentei na cama e lembrei. Cumbica, Salvador, Cumbica e USP ainda. Falei, nossa, velho. Aí a minha mulher, sabe como é 25 anos de matrimônio, já houve um tempo que ela dizia, fica mais um pouquinho. Agora ela diz, não vá se atrasar. E com o pé assim. Fui no banheiro, tomei banho, melhorei um pouco, tomei um café, melhorei um pouco, saí, melhorei um pouco. E normalmente eu vou para a USP, quando eu chego na USP, eu adoro. Começa a chegar os alunos, eu adoro os alunos. E aí eu começo a dar aula e eu adoro a minha aula. Eu lamento te dizer isso. Parece um pouco arrogante, mas o que eu vou fazer? Eu adoro o meu jeito de falar. Eu poderia me ouvir eternamente. É impressionante como eu entendo quando eu explico. Então, às 10 horas da manhã, eu estou em cima da mesa gritando, e você perguntará, o que aconteceu entre 5 e 10 da manhã? Resposta de Spinoza, alegria, passagem para um estado mais potente do próprio ser, do próprio ser. Claro que não é sempre assim. 10 horas da manhã, abre a porta, é a mulher do departamento, secretária, a mulher medonha, e ela diz, os outros professores estão reclamando que o senhor grita muito.
Pergunto, para onde foi a minha potência de agir? A isso chamamos tristeza. Passagem para um estado menos potente do próprio ser. Eu espero que você tenha entendido. Você vai pelo mundo, tem coisas que te alegram, tem coisas que te entristecem, e a tua potência vai numa senoide subindo e descendo. Impossível só se alegrar. Ninguém consegue se alegrar com o gol do Brasil e com o gol da Holanda, com o gol do Brasil e com o gol da Argentina. Não, a tristeza, obviamente, faz parte da vida. Para haver alegria, tem que haver tristeza. É óbvio que eu disse do próprio ser, porque não tem uma fórmula que dê para todos. E não tem uma fórmula que dê para você para o resto da vida. Porque amanhã você é outro, e o que te alegrou hoje pode não te alegrar amanhã. Você vem pela estrada e para, vê lá Rancho da Pamonha, você está verde de fome, come a primeira pamonha, a pamonha te alegra fudidamente. Pamonha e você, tudo a ver. Pamonha é do caralho, velho. Aí você comete um erro a não cometer, fazer da pamonha um ídolo, fazer da pamonha uma qualidade de vida, uma lição de autoajuda, e pede a segunda pamonha, já vai te alegrar menos. Porque o comedor da segunda pamonha já não é mais o comedor da primeira pamonha. Já tem menos fome, mais glicemia no sangue, etc. Mas você é fiel à pamonha, pede a terceira. Quando chega na 10ª, você tem que parar. A mesma pamonha que te alegrou vai te matar. Você, já virou um suco de milho, na verdade, teu sangue. O que vale para a pamonha vale para qualquer coisa, para o matrimônio, por exemplo. Quase sempre a lua de mel é a primeira pamonha. Depois de 5 anos, você não aguenta mais comer pamonha. Aí você começa a querer comer um curauzinho. Mas se você achar que o curauzinho é a solução, tem dia que o curauzinho não está bom. Talvez por isso a vida que vale a pena seja essa. Uma felicidade assim. Um instante de vida que você gostaria que durasse um pouco mais. Um instante de vida que você gostaria que não acabasse logo. Um instante de vida que você gostaria de repetir. Professor, o que um instante de vida tem que ter para ser feliz? Isso que eu estou te dizendo. E quem é que fala isso? Eu. Dessa vez não é nem Platão, nem Aristóteles, nem Nietzsche, nem Rousseau, sou eu. E o senhor quem é? Clóvis, muito prazer. É que eu não morri ainda, não virei clássico. Mas ainda assim, eu tenho o meu palpite para te dar. Se você quer saber se aquele instante está valendo a pena, pergunte-se se você gostaria que ele durasse um pouco mais. A vida é boa quando você torce para ela não acabar. Perceba que a maior parte do tempo a gente torce para acabar. Torce para o dia acabar, para poder chegar em casa, torce para a semana acabar, por causa do final de semana, torce para o mês acabar, por causa do 5º dia útil, torce para o ano acabar, por causa das festas e das férias. E sem perceber, a gente está torcendo para a vida passar rápido. A felicidade é o contrário disso. A felicidade é quando você gostaria que não passasse, é quando você lamenta o final do dia. É quando você lamenta o final de alguma coisa que você está fazendo. Como num filme argentino, você até esqueceu que está no cinema, e só se lembra que está no cinema quando o filme acaba, e você lamenta muito de tão bom que era o filme, de tão feliz que você foi. Não era outra a pretensão para esse nosso encontro. Que pelo menos por um segundo eu tenha te surpreendido. Que pelo menos por um segundo, 10 minutos tenham passado e você não tenha se dado conta. Que pelo menos por um segundo você não tenha percebido que está tendo uma aula de filosofia há exatamente 1 hora. Que pelo menos por um segundo você tenha pensado em repetir isso. Torcido para durar um pouco mais, me mostrado para alguém que você ama na internet, ser meu aluno ou pelo menos me dar um abraço no final da palestra. E se alguma dessas coisas aconteceu, é porque você foi feliz por um segundo. E agora você já sabe o caminho. A vida vale a pena quando você torce para ela não acabar. Tomara tenha sido o caso. Eu te agradeço imensamente pela alegria, saio daqui muito melhor do que cheguei. Tomara eu tenha dado causa à tua felicidade em 1 segundo. Porque para nós, discípulos do pensador e do filósofo Cristo, ser causa da felicidade de alguém por 1 segundo é a única meta verdadeiramente digna de ser perseguida. Tomara eu tenha alcançado. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado.